Olha, eu quero compartilhar com você uma passagem bíblica interessante, muito importante para tirarmos lições para as nossas vidas e tomara que sirva também para a sua vida. É no primeiro livro dos Reis, capítulo 18, a partir do versículo 19. Mas resumindo rapidamente a história é a seguinte: certa vez Deus mandou o profeta Elias procurar o rei Acabe e mandar uma ordem, um recado para ele. Mas sabe por que Deus pediu a Elias para ir até o rei Acabe? Tudo isso devido à desobediência de Acabe, à sua idolatria, à sua desobediência, seu casamento com Jezabel, o seu reinado muito ruim, pecaminoso, cheio de coisas desagradáveis a Deus, que trouxe uma série de desgraça para Israel, o reino do norte. Então o profeta Elias levou a mensagem para Acabe. E a mensagem era a seguinte: que Acabe reunisse no Monte Carmelo todos os 450 profetas de Baal, mais os 400 profetas que serviam a Jezabel, e todo o povo de Israel se reunisse no Monte Carmelo. E ali no Monte Carmelo, o profeta Elias promoveu um desafio. E qual era o desafio? O desafio era o seguinte: todos os profetas diante do povo de Israel, todos os profetas de Baal e os profetas de Jezabel e os auxiliares preparassem um sacrifício, preparassem um altar, preparassem um sacrifício, um novilho, preparassem tudo conforme era a norma de preparação de um altar para um sacrifício, e eles iam clamar a Baal. Eles iam clamar por Baal. Elias, por sua vez, prepararia também o seu altar, prepararia o seu sacrifício com os novilhos, seguindo a ordem, a tudo que era conforme o mandamento que se preparava um sacrifício. Elias também ia preparar diante de Deus e do povo o altar e fazer o seu sacrifício e ia clamar a Deus. Então a proposta era essa, o povo concordou, a proposta era essa: o Deus que respondesse por fogo, por meio de fogo, esse seria o Deus legítimo, o Deus de Israel. O povo achou interessante, concordou com Elias e assim foi. Então, ali diante de todo o povo, diante de todo Israel, no Monte Carmelo, os profetas de Baal fizeram seu altar e começaram a clamar o Deus Baal, e começaram a clamar. O texto diz que isso foi de manhã até o meio-dia. Eles clamavam e gritavam e clamavam por Baal e Baal não respondia. E Elias de cá, Elias zombava, Elias tirava um sarro com o povo, Elias zombava: olha, grite mais alto porque de repente Baal está dormindo. Clame mais porque de repente ele está surdo. E o povo clamava e nada. Então Elias olhou assim e falou: olha, vem cá, traga o povo aqui. Então traga o povo até mim. O povo foi. Aproximou-se de Elias e Elias preparou, organizou o altar. Só que o altar de Deus estava destroçado, estava em ruínas. O texto fala que estava em ruínas. Elias pegou 12 pedras, cada pedra representando uma tribo de Israel, 12 pedras representando as 12 tribos de Israel. E ele edificou o altar, ele reparou o altar, ele reparou o altar de Deus que estava em ruína. Então preste atenção nisso, o altar de Deus estava em ruína. Então Elias preparou tudo isso, partiu os novilhos e além disso, Elias mandou ainda fazer um rego, uma fenda, um canal, uma brecha na terra, para que enchesse de água, molhasse bastante, molharam por 2 vezes. E então Elias se prostrou diante de Deus, apresentou seu sacrifício, clamou a Deus. Então, Senhor, está aí. E Deus respondeu. E fogo caiu do céu e consumiu o altar, consumiu o sacrifício, consumiu as pedras, consumiu tudo, que até a água que estava embaixo foi sugada, foi lambida pelo fogo. A Bíblia diz isso e tudo foi feito. Então o povo caiu com seus rostos em terra, reconhecendo que Deus era o Senhor. Então Elias fala: olha, o povo de Israel, Elias deu a ordem agora.
lance mão de todos esses profetas falsos e mentirosos, esses profetas de Baal, lance mão, não deixe escapar nenhum vivo. E o povo caiu em cima desse povo e tirou a vida de todos. Matou todos os profetas de Baal, mas todos aqueles auxiliares, eliminou. Quebrando assim, mostrando diante de Deus, diante de toda a multidão, ao rei Acabe, quem era Deus. Acabe fica ali atormentado, atônito, envergonhado e tem que se submeter à autoridade de Deus. Mas o que eu quero chamar a atenção é que tudo isso é para mostrar que muitas vezes o afastamento de Deus, as coisas que nos ocupam, hoje em dia, principalmente nos dias atuais, nos dias de hoje, assim como antes também, principalmente nos dias de hoje, nos dias atuais, eu não sei como está o altar de Deus na sua vida, como está a sua vida diante de Deus. Eu sei que o texto serve para a minha vida, o texto serve para mim, maravilhosamente serve para mim, e tomara que sirva para você também. Então o altar de Deus estava em ruínas. Então, muitas vezes, nos dias atuais, o excesso das nossas ocupações, a multiplicidade de ocupações, de atividades, seja no trabalho, na empresa, na escola, na família, na universidade, nos seus cursos, múltiplas atividades que muitas vezes a gente incorpora a nossa vida, a gente adentra, abraça e nos aplicamos a tantas atividades que tomam o nosso tempo, que muitas vezes não temos tempo para cultuar a Deus, não temos tempo para louvar, para adorar, para orar, para louvar a Deus e glorificar a Deus em nossas vidas. E a nossa vida vai se distanciando de Deus, vai se distanciando, e o altar de Deus em nossa vida começa a trincar, a rachar e por fim ficar em ruínas. Tomara que o altar de Deus na sua vida, se você é crente, se você é um cristão, se você ama a palavra de Deus, conhece a palavra de Deus e você está assistindo esse vídeo, tomara que ele sirva de ferramenta útil para a sua vida também. Então, muitas vezes podemos nos encontrar dessa forma. Naquele tempo, hoje não mais precisamos construir um altar de pedras e sacrificar um cordeiro, um novilho, para fazer um sacrifício e apresentar a Deus. Hoje nós temos o altar, aquilo que era um símbolo de Jesus Cristo, aquilo que era a simbologia, se tornou a materialização no Novo Testamento com o nascimento, morte e ressurreição de Cristo. Então o cordeiro real da Bíblia é Jesus Cristo, que morreu e ressuscitou. Então hoje nós não precisamos fazer aquele sacrifício, mas o altar de Deus em nossa vida é o nosso coração. Então o altar de Deus, como a Bíblia diz, nós somos templo, nós somos edifício e templo do Espírito Santo. Logo nós temos um altar de Deus em nossa vida. E não devemos construir ou colocar outra coisa em nossa vida como altar para cultuar outras coisas em lugar de cultuar a Deus. Então o altar de Deus precisa ser, na nossa vida, precisa ter um altar de Deus. Então que Deus possa abençoar a sua vida, que Deus possa abençoar a sua semana, que isso seja útil para a sua vida, que possamos restaurar sempre. E caso aconteça uma rachadura, uma trinca no altar de Deus em nossa vida, nós possamos rapidamente recobrar nossa consciência e consertar isso, reparar, para que o altar de Deus em nossas vidas esteja devidamente restaurado, edificado em Cristo e para a honra e glória do seu nome. Então que Deus te abençoe grandemente, tá bom?